Olá, classe trabalhadora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sindical. Hoje vamos falar sobre política, um tema fundamental para o nosso dia a dia, mas principalmente sobre ideias, propostas e desafios reais de quem vive no interior de São Paulo. Nosso convidado de hoje é Adriano Nascimento, candidato a deputado federal pelo PSOL, que vem conversar com a gente sobre suas ideias, apresentar propostas e, claro, responder também a perguntas mais difíceis. Adriano, seja bem-vindo ao nosso podcast sindical. Muito obrigado, João, pelo convite, Eliane e todo mundo do podcast sindical. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Já para se apresentar para a galera, fala um pouquinho aí do Adriano. Quem é o Adriano? Adriano Nascimento, tenho 40 anos de idade, moro no interior de São Paulo, na cidade de Mirassol. Embora tenha nascido aqui na capital, sou paulistano, né? Cresci na freguesia do Ó. Com 14 para 15 anos, minha família decidiu fugir da correria da cidade grande e ir para o interior. E desde então moro lá, milito lá, trabalho lá. Criou raízes lá? Criei raízes lá e gosto muito do interior, por isso estou na luta para que nossa região, nosso interior seja mais justo. Muito bem, e melhor representado também, né? Com certeza. Adriano, a gente sabe que o interior paulista é um interior, uma região do estado conservadora, né? E a gente sabe que os partidos de esquerda têm um pouco de dificuldade de dialogar dentro desse contexto. Eu queria saber primeiro ao que você acredita que leva a isso e quais são as soluções ou as iniciativas que a esquerda tem tendo para melhorar esse diálogo no interior de São Paulo. João, falar para você que, cara, no dia a dia, né, diálogo com os trabalhadores, com as trabalhadoras, porque o interior é composto por gente que trabalha, assim como qualquer outro local. Então, eu rejeito essa máxima de que o interior é conservador. O interior está conservador, né, por conta de todos os fenômenos que têm acontecido na sociedade brasileira nos últimos anos. No entanto, as cidades, elas são compostas por trabalhadoras e por trabalhadores. Então, quando a gente consegue estabelecer um diálogo produtivo com essas pessoas, elas conseguem compreender a importância de lutar por seus direitos, lutar por melhores condições de trabalho, lutar por serviços públicos de qualidade. E tudo isso dialoga muito com a luta histórica da esquerda. Então, essa máxima de que o interior é conservador, é organicamente de direita, eu rejeito ela. Eu acho que falta a gente ter coragem de colocar o pé no asfalto, o pé no barro, para dialogar com as trabalhadoras e com os trabalhadores e construir um projeto que de fato esteja ao lado dos trabalhadores para atender os interesses da classe trabalhadora. Perfeito. Bom, você tocou num ponto que ela está conservadora, ela não é, né? Por conta de todo o contexto que a gente vem vivendo nos últimos anos. Diante disso, qual é a principal resistência que você hoje vê que se encontra hoje no seu dia a dia com os trabalhadores, com a população do interior em relação à esquerda? Quais são os pontos de maior resistência aí? Desculpa. Bem, o grande desafio da esquerda hoje, e aí eu amplio esse debate não apenas para o interior de São Paulo ou interior dos estados, mas para todas as localidades, é fazer frente às desinformações que são propagadas nas redes sociais. A gente, para conseguir dialogar de maneira construtiva com um determinado número de pessoas, leva um certo período de tempo. A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A direita conseguiu entender melhor como funcionam os algoritmos, como funciona toda essa questão de rede social, e está diariamente na mão do trabalhador, na mão da trabalhadora, desinformando. Né? A gente tem aí esse fenômeno que está estabelecido, figuras que usam das redes sociais para atacar com mentiras a percepção dos trabalhadores, movimento antivacina, movimento antitrabalhador, essa questão de uberização do trabalho também, seja empreendedor entregando iFood, sabe? Isso tudo tira a percepção do trabalhador de que de fato ele pertence a essa classe. Então, enfrentar a desinformação propagada nas redes sociais hoje é o grande desafio da esquerda e de quem tem predileção e defende a democracia. Então, eu acho que a principal dificuldade hoje para você conseguir virar esse jogo é fazer frente a essas big techs que acabam proliferando essas desinformações de maneira
mais fácil do que informações verdadeiras e checadas. E sem punição também, né? Que é pior ainda, né? O que é pior ainda, né? A gente precisa dialogar de maneira muito séria e de maneira muito consistente o sentido de regulamentação das redes. Porque quando você fala isso, as pessoas já ficam com medo da censura, ficam com medo do cerceamento do direito de liberdade de expressão, e a direita a extrema direita, ela acaba se aproveitando disso e desinformando a população. Quando a gente fala de regulamentação de redes, é garantir que essas big techs, que essas corporações internacionais sejam responsabilizadas pelas mentiras que são propagadas. Gente, a gente está aqui na cidade de São Paulo. Tem um surto de sarampo na cidade de São Paulo. Já tinha sido erradicado. Doenças há muito tempo erradicadas voltando por conta de mentiras que estão sendo espalhadas pelas redes sociais, pelas big techs. E essas pessoas, essas grandes corporações, não são responsabilizadas. Tem o novo marco da internet, que está buscando corrigir essas distorções, mas em propagandas. Né? Quando você cai num golpe, ou uma propaganda enganosa, ou seja, tudo voltado para proteger o mercado. Mas e para proteger o direito das pessoas? E para proteger a vida das pessoas? E para proteger a saúde das pessoas? É preciso a gente dialogar isso com firmeza também. Exatamente. E trazer clareza também para o público, né? Para entender que não é cercear ninguém, é justamente proteger as pessoas, né? Muito pelo contrário, você disse muito bem, é justamente proteger o seu direito de liberdade. Porque quando alguém impõe uma ideia para você, uma ideia que ataca a sua saúde, que ataca os seus direitos, que ataca a sua própria liberdade de ser, você está abrindo mão, né, de pensar por si só. As redes sociais hoje estão a serviço, infelizmente, dessa percepção equivocada do que é liberdade. Exatamente. Eu me lembro que quando, no início, né, das redes sociais, houve-se um grande movimento, uma grande esperança, entre aspas, aí, de que a gente não ficaria refém mais da grande mídia, né? Do ponto de vista de influenciar as pessoas, como sempre foi, né? E a gente viu que, na verdade, o filme se repete, né? Só mudou de plataforma, né? É tudo uma questão de grana. No final das contas, É o grande capital que manda. o que gera lucro é o que é propagado. Então, quando você joga uma teoria de conspiração numa rede social, e isso, de certa forma, dialoga com a percepção prévia daquela pessoa que recebeu aquela desinformação no Zap, ou seja lá qual for a mídia, ele compartilha de maneira mais rápida, essa informação é proliferada mais rápido e gera clique, e o que... Clique não, né? Clique é complicado. Gera clique e o que gera lucro para essas grandes corporações. Né? Então, é tudo uma questão de grana, uma questão de responsabilizar quem está por trás dessas big techs e atacar, de fato, quem lucra com mentira, desinformação, né, e ataque à democracia. Exatamente. E no Brasil a gente tem um terreno fértil para isso, infelizmente, que nós somos hoje, infelizmente também, isso é um dado terrível, o segundo país que tem pior percepção da realidade, né? Então, assim, é uma população muito suscetível a ser enganada, né? Então isso também é um problema que agrava ainda mais o problema com as big techs. É um desafio que nós temos aí a médio e longo prazo, né? Educar a nossa população, fazer um letramento digital para que a gente consiga distinguir o que é real e o que é fake. A gente tem aí alguns exemplos, né, internacionais de países que já estão atacando esse problema na primeira infância, né? Trazendo para a educação básica o letramento digital, como é o caso da Finlândia. Outros países na Europa também já estão criminalizando, inclusive, quem propaga fake news de maneira mais severa. Acho que a gente tem que se balizar por esses exemplos importantes que o mundo está dando para proteger a nossa democracia e o nosso futuro. Sem dúvida. Adriano, hoje o desafio é grande, né? Você é candidato a deputado federal, você é da região de Mirassol, né? Então tem uma população imensa ali que necessita de pessoas em Brasília para que possa defender os interesses da população em geral. E falando ainda do desafio da esquerda nos interiores, né? Especialmente no interior de São Paulo, que é a região que você está ali, hoje existe uma máxima que é errada, a gente sabe disso, mas que, graças às narrativas que se criam através das redes sociais e tudo mais, né, ficam enchendo as pessoas com essas informações, a pessoa acaba acreditando naquilo. Tem-se a ideia de que a esquerda protege o trabalhador e não gosta do patrão, né, o que não é verdade. Né?
Então, isso acaba, às vezes, dificultando um pouco a percepção da realidade da pessoa em relação àquilo que a esquerda defende de fato. Né? Que não é. A gente não é contra o empresário, a gente é contra o mau empresário. Né? A gente quer que tenham bons empresários para que tenham bons trabalhadores e vice-versa. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que é um desafio grande também para as pessoas entenderem isso. Né? A gente que é de esquerda, a gente não odeia patrão, a gente odeia o mau patrão. Né? Com certeza, né? A gente está ali na região de Mirassol, região de São José do Rio Preto, uma região muito importante economicamente falando para o estado de São Paulo, sobretudo no setor de serviços, né? E o que a gente percebe, né? Hoje eu sou candidato a deputado federal, e se Deus quiser, deputado federal, a partir de 1º de janeiro de 2027, justamente para levar para o Congresso Nacional, para levar para a Câmara Federal, as pautas que dialogam com os interesses da classe trabalhadora, né? Porque hoje você vê um Congresso que está de costa para o povo trabalhador. Você tem bancada de tudo, mas você não tem bancada de povo, você não tem bancada de trabalhador. Então a nossa caminhada, a nossa candidatura vem com esse objetivo de trazer essas demandas para o centro do debate público e onde as decisões realmente acontecem, que é lá em Brasília. Veja, nós estamos com uma pauta extremamente importante para a classe trabalhadora e para a produtividade brasileira, que é o fim da escala 6x1. O fim da escala 6x1, ela vem trazer não apenas o conforto para o trabalhador, mais tempo para conviver com a família, mais tempo de descanso. A gente está aqui em São Paulo, estava no trânsito hoje de manhã, é uma loucura, cara. No interior a gente sofre também, ali sobretudo na nossa região, entre São José do Rio Preto, Mirassol, Cedral, as cidades que estão ali praticamente conurbadas, nos horários de pico, sabe, é terrível. O trânsito realmente muito difícil, né? Então a gente acaba passando 1 hora, 2 horas no trânsito para poder chegar em casa. Imagina aqui em São Paulo, milhões de pessoas usando transporte público, usando as vias da cidade para poder chegar. Então, o fim da escala 6x1, além de cumprir esse papel de dar mais tempo ao trabalhador, porque a vida não cabe só num dia da semana, ele vem também trazer mais produtividade para toda a economia brasileira. E eu não estou falando isso porque eu inventei ou porque eu acho que é uma retórica bonita. É só você olhar para os países que já implementaram a diminuição da escala de trabalho, que já implementaram aí o fim da escala 6x1 e que estão com escalas reduzidas de trabalho. A produtividade aumenta e isso é bom para o patrão. Bem, eu não vejo como é ruim para um patrão ter um trabalhador mais produtivo, um trabalhador que tenha melhor saúde, um trabalhador que tenha mais disposição de chegar no seu local de trabalho, um trabalhador que não apresente tantos atestados por conta de doenças ou de fadiga. O fim da escala 6x1 não é só para que o trabalhador tenha mais um tempo de descanso, é para que ele seja mais produtivo também. A gente precisa levar esse debate de maneira mais séria para que os empresários, para que os empregadores compreendam também que quanto mais direito o trabalhador tiver, mais produtivo, mais feliz, mais dinheiro esse trabalhador vai ter para poder consumir o próprio produto, para fazer com que a economia gire, e para fazer com que a gente tenha mais rentabilidade, mais geração de emprego, mais renda. É bom para todo mundo. É a lógica do... Eu vou aqui citar um liberal, hein? Um liberal aqui, olha só, hein? É a lógica do Henry Ford, né? Ele diz, eu preciso produzir carros que os meus trabalhadores possam comprar. Justamente. Por isso que se criou a linha de produção, né? Então, quando a gente vê essa coisa essa distopia até, do trabalhador tem que trabalhar mais para enriquecer, e se ele trabalhar menos ele não vai enriquecer, não, é o contrário, amigo. Ele tem que trabalhar e tem que descansar e tem que viver, justamente para ele produzir melhor e depois conseguir gastar esse dinheiro também, né? Justamente. Na escala 6x1 você, né, acaba não tendo vida. Então esse ponto é fundamental. Adriano, você tocou num ponto aí, né, dos empresários. Também tem essa pecha também contra a esquerda, de que a esquerda é contra o empreendedorismo, né? O que também não é verdade, né? É que hoje se mudou, né, a questão do empreendedorismo. Hoje o camarada ele entende que o cara que é o Uber, que o cara que é entregador do iFood é um empreendedor. Não é, né? Ele é um sobrevivente. Acho que esse que é o ponto. Então eu queria que você falasse um pouco disso e falasse também
das suas ideias para o pequeno empreendedor do interior de São Paulo. Porque a gente sabe que o interior de São Paulo tem muito pequeno empreendedor, né? E que é classe trabalhadora também, né? Queria que você falasse um pouco sobre esses dois contextos aí. Tem uma mística, né, de que o cara que tem um mercadinho, o cara que tem uma pequena padaria é um capitalista. Não é um capitalista, ele é um trabalhador. Ele precisa estar ali diariamente tocando o seu negócio para poder ter rentabilidade. Um capitalista é a pessoa que, se parar de trabalhar amanhã, vai viver por mais 100, 150 anos. Ele, a família dele, ele não vai precisar trabalhar mais. Então, você, empregador, pequeno empresário, que precisa estar diariamente no seu local de trabalho para poder ter rentabilidade daquele negócio, você também é um trabalhador. E precisa também de incentivos fiscais, precisa também de apoio para poder garantir que o seu negócio possa avançar, ter rentabilidade, ser viável, né? Você tocou num assunto muito importante hoje, que é a uberização do trabalho, né? Essa questão que foi disseminada entre os trabalhadores e as trabalhadoras de que a liberdade está acima dos direitos, né? A gente lembra muito bem aí, há pouco tempo atrás, uma pessoa falando: vocês querem mais emprego ou mais direitos? Como se uma coisa estivesse desassociada da outra. Não tá, né? A gente precisa garantir os direitos dos trabalhadores para que o trabalho seja feito com qualidade, para que o emprego tenha qualidade, para que de fato seja um emprego e não só uma ocupação, né? Hoje, os trabalhadores e as trabalhadoras que estão plataformizados, atendendo o trabalho de plataforma, de algoritmo, eles são empregados desses algoritmos. Eles não são assim reconhecidos porque encontraram uma brecha na legislação para garantir que esses trabalhadores assumam todos os riscos do negócio. Veja, um Uber, ele tem que pagar o carro, o pneu do carro, ele tem que pagar a gasolina, todos os riscos ao qual ele está submetido no trânsito, e a Uber entra apenas como uma intermediária, né? Como uma tecnologia que encontra ali o passageiro e coloca dentro do carro do cara, e acaba levando uma fatia enorme do que é pago para esse trabalhador. E assim, cara, não sei se você já ouviu falar sobre subordinação por algoritmo. Esse é o maior flagrante de que esses trabalhadores de fato estão a serviço dessas plataformas e não estão livres, não estão empreendendo, como eles gostam de dizer, como eles gostam de enganar os trabalhadores. Porque é o seguinte, quem está assistindo aqui, que trabalha numa moto, fazendo entrega pelo iFood, pela 99, ou que faz o trabalho com Uber, se você deixa de aceitar corrida, de aceitar entrega de maneira corriqueira, o que a plataforma faz com você? Ela começa a punir esse trabalhador, tirando as melhores entregas, tirando os melhores passageiros e deixando ele com as piores ofertas. Não sabia disso. Né? E aí o que acontece? Ele é obrigado a aceitar corrida atrás de corrida, a aceitar essas entregas, porque senão o algoritmo começa a penalizá-lo. Ah, você não aceitou? Então agora você vai ficar no final da fila. Né? E um outro exemplo muito flagrante disso que eu gosto de dar sobre subordinação por algoritmo está numa das opções de lazeres mais populares nas casas dos brasileiros e das brasileiras hoje, que é a Netflix. Você tem Netflix em casa, né? Eliane, que está acompanhando a gente aqui também, que é do núcleo de comunicação sindical, também tem Netflix em casa, com certeza. Você que está nos assistindo também. Quando você está assistindo uma série, essa série vai chegando no final do episódio. O que acontece ali no canto inferior da televisão? Ela começa uma contagem regressiva. 4, 3, 2, 1. E o próximo episódio começa automaticamente. Sabe por que disso? Para você não sair da frente da televisão. Para você não sair da frente da Netflix. Para você continuar consumindo o produto que eles estão te ofertando. Essa subordinação por algoritmo, essa lógica acontece da mesma forma no Uber, no iFood, na 99 e nessas plataformas. Então sim, você tem uma relação de trabalho e é preciso a gente aprofundar esse debate junto a esses trabalhadores, até porque a classe trabalhadora mudou, né? Hoje, grande parte da força produtiva dos trabalhadores do Brasil estão plataformizados e a gente tem que ter capacidade de dialogar com esses trabalhadores. Exatamente. Dialogar com ambos, né? Mas sempre focando o cuidado maior com a classe trabalhadora, que, como você disse, são trabalhadores, não são empreendedores. E eu acho engraçado
é quando as pessoas falam sobre isso, né? Você que é Uber ou que entrega iFood, enfim, fala que é empreendedor, não é, amigo. Empreendedor, se você tivesse uma frota de carros trabalhando para a Uber, por exemplo, que não é o caso. A Uber não tem isso. A Uber, ela usa a mão de obra de uma pessoa, né, multiplicado por milhões de trabalhadores. Então você não você é classe trabalhadora, tá? Coloque isso na sua cabeça que você vai começar a entender muito melhor como é que as coisas funcionam. E a sua vida vai melhorar, com Exatamente, certeza. exatamente. Porque a gente tem que pensar no nosso bem-estar aqui, que é fundamental, né? Trabalhador que não descansa, trabalhador que ganha mal, trabalhador que dorme mal, trabalhador que trabalha 12, 14 horas por dia, não tá legal. Que não tem nenhum tipo de respaldo. Exatamente. Direito zero, né? Porra. Então isso realmente é perigoso demais, inclusive. Adriano, no interior de São Paulo, a gente também tem essa questão muito forte da direita, né? A gente já conversou no início sobre isso, né? Ela conseguiu, ao longo dos anos aí, por conta de internet, redes sociais e tal, colocar ali muita ideia reacionária, conservadora, dentro da cabeça de muita gente. Tanto que ela tem um peso muito forte no interior. Porém, como você falou, o interior não é reacionário, ele está, né? E a gente está falando aqui da extrema-direita, né? Porque a gente sempre dialogou com a direita, né? A direita democrática, a direita republicana, sempre houve diálogo, né? E só que a extrema-direita ela não quer diálogo, ela quer poder e ela quer eliminar o outro como adversário, então ela vê o outro como adversário. E a gente vive um fenômeno hoje terrível, dos últimos 10 anos talvez, um pouco menos, que é esse ódio de classe que sempre existiu, claro, mas esse ódio de opostos políticos mesmo. Então a gente vê, eu conheci pessoas próximas a mim que se separaram, né, que não fala com pai e mãe, a mãe não fala com o filho não fala com o pai, por conta de política e de políticos, que é pior ainda, né? Uma pessoa que não é nem ente da família, é uma pessoa que nunca viu pessoalmente, mas eles conseguiram colocar isso de uma forma que famílias se desmantelaram ali, não se conversam mais, porque antigamente tinha alguma rixa durante as eleições, tinha, mas acabava, estava todo mundo fazendo um churrasquinho em casa e dando risada, né? E vamos fazer o quê? Vamos cobrar o governo que entrou como cidadão que a gente é e tem direito de cobrar. Hoje não. Hoje a gente percebe que não é assim. Durante o governo continua aquele mesmo inferno, aquela mesma... Como trabalhar contra isso e o que você acha que se faz necessário fazer ou acontecer para que isso se encerre e a gente volte à normalidade, entre aspas, que tinha antigamente? Eu costumo dizer que as pessoas perderam a capacidade de discordar com elegância. Né? As pessoas não Com tolerância. Com tolerância. As pessoas não conseguem mais ter opiniões divergentes e entender que é só uma opinião divergente. E que a outra pessoa não precisa ser eliminada por ter uma opinião divergente. Tem uma foto que é emblemática, que é o presidente Lula sendo vacinado pelo então concorrente José Serra. José Serra é uma figura da direita histórica brasileira, e o presidente Lula, principal líder progressista do país, quiçá do planeta Terra. Veja, é inimaginável hoje você pensar numa cena dessas. O que é lamentável. Em conversa com um companheiro, com um colega, com um conhecido lá no interior, de direita, grande defensor de ideias mais radicais da direita, mas que a gente busca dialogar e busca conversar. Eu falei para ele, bicho, eu tenho saudade da direita brasileira. A direita brasileira foi sequestrada por um pensamento fascista. Eu tenho saudade da direita que industrializou esse país nos anos 80. Eu tenho saudade da direita que foi o responsável pelo Plano Real. Eu tenho saudade dessa direita que propunha para o Brasil, pensante, de fato, que construía uma alternativa para o Brasil e que ajudava o Brasil a ir para frente. Eu penso, João, que hoje não há uma polarização política no Brasil. Porque você polariza com quem dialoga, com quem apresenta ideias, com quem tem projeto, com quem tem alternativa. A extrema-direita no Brasil hoje não representa nenhum projeto, a não ser a destruição dos direitos, a não ser a destruição do próprio Estado Democrático de Direito. E eu vou falar aqui para você, cara. Com fascismo não se polariza. Fascismo você combate.
A polarização se dá com a direita que pensa, que propõe, que dialoga, que respeita as instituições, que garante a proteção da democracia. Quem quer o fim da democracia, quem quer o fim das instituições e do próprio Estado, não tem que sentar na mesa, não é polo. A gente não polariza, não é um lado que a gente tolera, né? Os intolerantes não podem ser tolerados, porque o intolerante vai acabar com a própria tolerância. Exatamente. Então não há espaço para fascismo na política brasileira. A gente precisa combater, dialogar com os trabalhadores para que eles compreendam. Tudo bem ser de direita, o que não dá é ser fascista. Exatamente. Historicamente a gente sabe, né, para onde que leva isso, né? É isso. Para onde que leva isso. É isso. A gente sabe que isso, infelizmente, é um fenômeno mundial, né? Não é só aqui. Dentre esses desafios, a gente sabe que a direita prega muito a questão moral, né? E associam à esquerda, né, a questões imorais aí, digamos, do ponto de vista de família, sexual, enfim. Na prática, infelizmente, né, não é isso que se vive, né? A gente sabe que a extrema-direita, né, tô falando da extrema-direita, usam a tática do acuse-o daquilo que eu faço, de fato, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente sabe que o interior ele é conservador nesse sentido, ele é muito religioso também, né? Eu tenho origem religiosa também, acredito que você também tenha. Claro. Eu queria que você falasse sobre isso e deixasse claro a posição da esquerda em relação a essas pautas, que não são pautas importantes, né? Mas a esquerda trabalha também com pautas gerais, né? Que atendem a todo mundo, inclusive aquela pessoa que não é conservadora. Mas quando trazem para a gente esse título de que nós somos contra a família, que nós somos pela libertinagem ou coisa parecida, não é isso. É justamente o contrário, né, Adriano? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Justamente o contrário, né? Primeiramente, a gente precisa entender que, embora o Brasil seja um país cristão, e eu também sou cristão, venho de família evangélica, o Estado ele é laico. Então, quando você pensa na laicidade do Estado, você precisa entender que existe uma diversidade religiosa no país. E que esse país é lindo por conta dessa diversidade, né? Tanto religiosa, quanto dos modais de família que hoje, se você pegar o direito civil, a família, ela não é composta apenas pela mamãe, pelo papai, pelo filhinho. Existem outros modais de família, outros arranjos de família também. Irmão que mora com o irmão, o pai solo que cria os filhos, a mãe solo que cria os filhos, isso também são famílias. Então a gente precisa proteger e garantir os direitos de todos os modais de famílias, O ser humano, né? De ser humano. A gente precisa garantir o direito de toda a liberdade religiosa que nós temos no nosso país, né? E não há de se confundir você proteger a vida, a individualidade, a liberdade daquela pessoa de ser quem ela quiser ser, com qualquer outro tipo de postura que não seja condizente com o convívio social, né? Existem regras para que a gente possa conviver em sociedade. Essas regras precisam ser respeitadas por todas e por todos, né? E uma das premissas é você ser livre, né? Você ter liberdade de ser quem é, você poder amar quem você quiser amar, você ter a religião que você quiser ter, e tá tudo bem. Isso tudo é de foro íntimo. A gente não tem que ser fiscal desse tipo de situação. O que a gente tem que fazer é garantir que essas trabalhadoras, esses trabalhadores, essas pessoas tenham um país que funcione, com saúde de qualidade, com educação de qualidade, com segurança pública de qualidade, com assistência social que chega onde tem que chegar, para que as pessoas tenham uma vida digna, uma vida que possa ser plena no nosso país. Eu costumo dizer o seguinte, João, muita gente me pergunta, né? Ah, mas, pô, qual que é o seu partido? Quando a gente chega para uma conversa com quem ainda a gente não conhece, essa pergunta me incomoda muito, cara, porque ela coloca uma barreira. Porque vem todos esses pensamentos que a gente está dialogando aqui para aquela pessoa e ela não sabe o que eu penso, ela não sabe o que eu defendo e não quer me ouvir mais. Então eu costumo dizer, olha, sou de esquerda. E quando eu for o seu representante lá na Câmara Federal, eu não vou pedir carteirinha de direita ou esquerda para te atender. Porque quando você vai no hospital precisando de atendimento, o servidor, a servidora que está lá, não vai
perguntar se você é de direita ou de esquerda para te passar na frente da fila ou para te atender. Quando você precisar de uma vaga de escola, você não vai ter que apresentar sua carteirinha de progressista ou conservador para você ter essa vaga garantida. A obrigação do serviço público é te atender e te atender bem. É por isso que eu luto, é isso que eu defendo. Exatamente. E o Estado laico é necessário, né? É necessário. Até mesmo para a democracia, né? Claro, a gente vê aí fundamentalismo religioso, infelizmente, acarretando aí guerras e terror, né? A gente não quer isso para o nosso país. Exatamente. O Brasil é muito diverso, como você disse, e essa é a magia do Brasil. O Brasil, hoje, a gente vê pessoas de outros países mudando para cá, né, países da Europa, de primeiro mundo, e que dizem, olha, a gente vê diversas pessoas, eu sigo diversas pessoas nas redes sociais que falam, eu mudei, eu moro no Brasil há 2, 3 anos, e vocês não sabem a maravilha. A gente sabe dessas dificuldades que a gente tem. A gente sabe que a gente está muito aquém daquilo que a gente poderia ser, né? Mas, essencialmente, o que você falou, o Brasil é um país tão diverso, e essa diversidade cultural, religiosa, né, de cores, né, que torna o Brasil um país diferente dos demais, e a gente tem esperança de que a gente alcance voos mais altos que a gente já poderia ter alcançado antes e se torne referência em outras áreas também, né? A gente tem que ter orgulho da nossa brasilidade. Isso é ser patriota de verdade, não é vestir o bonezinho do MAGA e colocar a continência para a bandeira internacional ou ir lá fazer conspiração para que o nosso país seja taxado. A gente precisa defender a nossa brasilidade, as nossas características, a nossa diversidade linda e ser patriota de verdade. De fato, né? Esse é um compromisso que todo o brasileiro deveria ter. E esses temas, ele acaba, realmente, como você falou, acaba bloqueando, né, o nosso diálogo com muita gente, né, do espectro diferente, por conta desse preconceito que foi embutido aí, com o passar dos anos, na cabeça de muita gente. Eu também tenho amigos de direita também, tenho um excelente relacionamento com eles, a gente discorda de muita coisa, especialmente no campo social e econômico, mas dentro do respeito, dentro daquilo que qualquer pessoa que tenha minimamente civilidade consiga, né, conviver. Isso é fundamental, né, respeitar as diferenças de fato, exceto, como você disse, o fascismo, porque o fascismo é outra coisa. Né? O fascismo, ele não tem tolerância, é tolerância zero, né? Não dá para você... Porque você abre um pouquinho pro fascismo, quando você vê, meu amigo, você perdeu a sua liberdade de fato. É isso. E aí acabou, não tem para onde correr. Adriano, hoje, as suas principais pautas hoje, dentro da sua campanha para o interior de São Paulo, quais são? Olha, eu tenho uma trajetória consolidada já de defesa dos serviços públicos, sobretudo da educação, né? E eu quero aprofundar esse debate com a nossa região, quero trazer as pessoas a compreenderem a importância da defesa dos serviços públicos, porque é o seguinte, cara, tanto no interior quanto na capital, enfim, em todas as localidades, o que garante o achatamento das desigualdades são os serviços públicos bem prestados e os serviços públicos de qualidade. Porque uma pessoa que é rica, uma pessoa que tem acesso ali a um poder econômico, ela paga um plano de saúde, ela paga uma escola particular, ela consegue acessar coisas que deveriam ser um direito universal, né, sem precisar do serviço público. E muitas vezes essas pessoas que têm esse tipo de acesso se incomodam com os investimentos públicos para garantir a universalização desses serviços. Então, perdão, um dos grandes desafios que nós temos é trazer esse debate para a nossa região de que os serviços públicos são importantes. A gente está numa onda privatista, a gente está numa onda de concessões, de parcerias público-privadas que não agregam em nada. A não ser o privado. A não ser o privado. A gente está falando do interior, mas tem um exemplo emblemático aqui da capital, das linhas do metrô que explodiram logo depois da concessão ao setor privado. A Sabesp, que foi privatizada e que está elevando o preço das tarifas de água do estado de São Paulo inteiro. Lá em Mirassol, nós temos água privatizada já há algum tempo e pagamos uma das tarifas mais altas do Brasil. Então, tá aí uma grande oportunidade da gente dialogar com as pessoas de que o serviço público, sobretudo desses serviços essenciais, precisa ser defendido. Educação, saúde, saneamento básico, transporte, o Estado tem que garantir.
para a nossa população, porque esses serviços de qualidade sendo ofertados para toda a população garante o achatamento das desigualdades, né? Sem contar também os objetivos que nós temos de levar investimentos para a nossa região. Faz muito tempo que a cidade de Mirassol não tem um deputado federal, nossa região ali carece muito dessa representatividade também, então a gente está querendo buscar trazer esse diálogo para a nossa região, garantir aí o fortalecimento dos serviços públicos e investimentos que garantam aí um avanço importante para a nossa região. Muito bom. Os desafios são grandes, a luta também, mas o seu histórico de luta te dá um currículo avançado para isso, né? A gente está construindo, né, esse currículo, dialogando com pessoas que nos auxiliam a ter uma percepção bacana de como é a gestão pública. Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de gestão pública, tenho uma pós-graduação em gestão de cidades e planejamento urbano, estou na metade do meu curso de direito também, com muito sofrimento, mas buscando ali concluir também essa formação, porque tudo isso ajuda a gente a ter uma bagagem não apenas teórica, mas conseguindo colocar na prática também para ajudar a nossa população a ter uma percepção melhor dos serviços públicos e avançar nos direitos. Cada vez mais preparado. É isso. Adriano, queria que você deixasse uma mensagem aí, hoje que a gente está aí podendo dizer o número, né, da sua candidatura. Então eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem forte e o seu número também. Gente, estou dialogando aqui com Mirassol, São José do Rio Preto e toda a nossa região do Noroeste Paulista. Chegou o momento de nós termos uma representatividade da classe trabalhadora na Câmara Federal. Porque a gente precisa fazer a defesa dos interesses dos trabalhadores. Garantir que a Câmara Federal, de fato, paute o que está no interesse da classe trabalhadora e não apenas de bancadas minoritárias lá em Brasília. É por isso que em outubro vocês não podem ter dúvidas. Para que a nossa região, para que São José do Rio Preto, Mirassol e todo o Noroeste Paulista tenha de fato uma representatividade que venha da classe trabalhadora, que venha de fato das ruas da nossa região, o voto é 50-14, para que a gente possa avançar nos nossos direitos. O voto é 50-14 para que a gente tenha a possibilidade de ter uma educação de qualidade. O voto é 50-14 para que a saúde da nossa região tenha investimentos que de fato sejam condizentes com a demanda, para que a gente tenha um atendimento de qualidade. O voto é 50-14 para que os trabalhadores tenham voz em Brasília. Vamos junto, essa caminhada é nossa. É isso aí, Adriano. E lembrando, para nunca esquecer, Brasília, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, você vota em pessoas que te representam. E trabalhador vota em trabalhador. A lógica é essa. Então, para deputado federal da região de Mirassol, temos aqui um excelente candidato, que eu tenho certeza que, além de ideias, tem compromisso com a população e vai trazer benfeitorias e melhor qualidade de vida e serviços públicos também para toda a região de Mirassol. Adriano, te agradeço mais uma vez aqui. O podcast sindical está de portas abertas para você, né? E toda e qualquer pessoa que faça um trabalho como você faz hoje, voltado para benefício da população, da classe trabalhadora, e desejo boa sorte nessa sua caminhada durante a campanha aí. João, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eliane, todo mundo aqui do Núcleo de Comunicação Sindical, do podcast sindical. Foi um prazer estar aqui dialogando com a sua audiência. Espero voltar como deputado federal. Se Deus quiser. E você aí, siga-nos nas redes sociais. Não esqueça, Instagram, YouTube, Facebook, agora no TikTok também, né? Siga a gente lá, que toda semana, diariamente, na verdade, a gente tem conteúdo relacionado ao movimento sindical e relacionado à economia e dia a dia das pessoas no Brasil também. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.